Olá, seja bem-vindo a mais um Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Segundo estimativas do INCRA, o Instituto Nacional do Câncer, mais de 61 mil novos casos de câncer de próstata estão previstos este ano no Brasil. A campanha nacional Novembro Azul busca a conscientização sobre a doença e a quebra do preconceito do homem para realizar o exame. Hoje recebemos no programa Caio César Sintra, urologista formado pela Unesp e membro titular e especialista em urologia pela Sociedade Brasileira de Urologia. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. O movimento Novembro Azul surgiu na Austrália em 2003, aproveitando as comemorações do Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Tudo bem, Caio? Seja bem-vindo ao Observatório. Já há algum tempo, prazer, já há algum tempo, já é a terceira vez. Caio, os homens estão mais conscientes? Eu acho que sim, Joel. Eu acho que essa mobilização gerada pela marca, né, Novembro Azul, ela foi bastante positiva, ela acabou englobando setores relacionados a atividades médicas e não médicas, e isso fez com que a população se conscientizasse, os homens se conscientizassem e as mulheres se conscientizassem do problema. Isso é um dado importante, é cultural, e de uma maneira geral a gente sabe que 30% dos homens que marcam consulta para vir avaliar a questão da próstata, do câncer de próstata, eles vêm porque a mulher marcou a consulta, porque de livre e espontânea vontade isso não ocorreria. Então, esse preconceito que existe em relação à doença permanece ainda? Eu acho que sim. Eu acho que permanece, talvez em alguns nichos isso seja mais específico, mas eu não tenho nenhuma dúvida em comentar, em afirmar, na verdade, que esse movimento é um movimento amplamente positivo, porque ele mobilizou as pessoas para procurarem um atendimento específico. Antes de começar o programa, nós conversamos e você disse que em décadas o tratamento do câncer da próstata muda. O que mudou nos últimos anos para deixar os homens mais tranquilos? Na verdade, sim. Essa é uma realidade que se aplica à medicina como um todo, né? A medicina é uma ciência mutável e existe um jargão na área médica, o que é verdade hoje não é verdade amanhã. Realmente, o tratamento do câncer da próstata ele evoluiu de uma maneira bastante significativa. O câncer de próstata é uma doença como um todo, mas cada caso tem particularidades. E cada caso sendo avaliado individualmente, você pode determinar quais são as melhores condutas possíveis para esse caso. Então, falando especificamente para doenças curáveis localizadas, porque o foco do Novembro Azul, na verdade, não é prevenir câncer de próstata, é diagnosticar câncer de próstata. De uma maneira precoce para que haja tratamento. De uma maneira precoce para que você possa intervir, né, e introduzir o tratamento para que você possa obter cura daquele caso. Então, de uma maneira geral, se nós formos focarmos os tratamentos convencionais, mais tradicionais, que são a cirurgia e a radioterapia, nos últimos 20 anos houve uma mudança brutal nesse cenário. A cirurgia passou de um período onde ela era feita exclusivamente de modo convencional, aberto, né, com incisão na barriga, por um período onde a laparoscopia, que é aquela cirurgia onde se faz com incisões pequenas e vê na televisão, que é menos invasiva, tomou espaço, e hoje em dia você tem a opção de fazer essa cirurgia por uma via robótica, que é uma via de acesso mais moderna e que, teoricamente, pode trazer o paciente a uma recuperação mais rápida para suas atividades habituais. Conversando especificamente em relação à radioterapia, a radioterapia que se fazia 20, 30 anos atrás é completamente diferente da radioterapia que se faz... Mas ainda tem efeitos colaterais. Hoje em dia ainda tem efeitos colaterais, mas hoje é possível, através da radioterapia, você focar uma dose maior de tratamento numa região mais específica, porque os computadores, os softwares de tomografia conseguem delimitar o raio da radioterapia para que você não tenha efeitos colaterais importantes em relação ao acometimento da bexiga, do intestino, para que as pessoas entendam. A radioterapia você descarrega no paciente ou na região onde está a próstata a radiação.
né? E essa radiação, ela pega tudo que está perto, não só a próstata. Só que com os métodos de tratamento moderno, a gente consegue desenhar a próstata, reconstruir a próstata no computador, e o aparelho consegue delimitar o feixe de radiação exclusivamente para aquela região, para que você não acometa os órgãos periféricos. Mas quem optou por radioterapia não pode depois operar, se precisar? Na verdade, a gente opta por um tratamento ou por outro tratamento. Nenhum tratamento ele é infalível. Você tem falhas terapêuticas tanto para a cirurgia quanto para a radioterapia. Existem casos, quando a radioterapia ela falha e você tem uma recidiva local, você pode indicar uma cirurgia de salvamento para um paciente previamente irradiado. Mas essa cirurgia é uma cirurgia que normalmente, tecnicamente, ela é um pouco mais complexa, porque é um local que foi afetado pela radioterapia prévia, e normalmente, estatisticamente, as taxas de complicação pós-operatória para a cirurgia de salvamento, elas são maiores e muito mais significativas do que a cirurgia para aquele paciente que é virgem de tratamento. Então, respondendo a sua pergunta, é possível operar um paciente irradiado em situações específicas quando você tem uma recidiva local controlada da doença. Agora, para deixar os homens mais tranquilos, há também o acompanhamento, né? Quem tem o PSA não muito alto pode ser acompanhado sem rádio e sem operação. Essa pergunta ela é ótima e ela é muito atual. A gente também estava conversando aqui que, na verdade, a doença câncer de próstata, ela engloba um espectro enorme de indivíduos. Hoje, nos Estados Unidos, de cada 6 homens, um é diagnosticado com câncer de próstata. Mas o câncer de próstata, provavelmente, ele é um processo associado ao envelhecimento masculino. Então, você tem situações onde o indivíduo pode ter o câncer de próstata, mas esse câncer de próstata ser uma doença indolente, que não vai evoluir e que não vai trazer maiores problemas para ele durante a vida. Então, é aquele indivíduo que, eventualmente, pode ter um desfecho letal em qualquer momento da vida por um infarto, um derrame, um acidente, e que ele vai vir a óbito com câncer de próstata, mas não de câncer de próstata. Então, a luta hoje é você poder estratificar quem é aquele paciente que tem a doença câncer de próstata e quem tem a alteração local da biópsia histopatológica de câncer de próstata. Então, hoje existe uma estratégia que é chamada de Active Surveillance, né, que é a observação vigilante, que é implementada em cerca de 60% dos pacientes com diagnóstico inicial de câncer de próstata, onde você não os trata. Você acompanha esse paciente, é lógico que esse paciente ele tem que responder uma série de critérios rígidos para que você possa ter certeza que você tem uma doença indolente e que esse paciente seja um paciente acompanhável. Você não pode determinar o segmento num paciente que não vai ser aderente, que você vai perder o acompanhamento desse. De qualquer forma, é um avanço importante no combate à doença. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Você quer divulgar as ações que sua ONG realiza? Queremos conhecer o seu trabalho. Acesse o portal do Observatório do Terceiro Setor e cadastre-se no campo registro. Quem sabe você não seja o nosso próximo entrevistado. Caio, continuando nossa conversa, no primeiro bloco você falou do envelhecimento.
Nos grandes centros urbanos, o estresse provoca um envelhecimento precoce. Quando é o momento ideal de se começar a fazer exame? Tá, essa pergunta é uma pergunta muito importante. As recomendações de avaliação, de screening para o câncer de próstata, elas são diferentes de país para país e de centro para centro. A gente está passando por uma série de ajustes relacionados a tudo isso que a gente discutiu no bloco anterior, doença clinicamente não significativa, tentar tratar quem realmente precisa para evitar os danos do tratamento. Né? A recomendação no Brasil hoje, encampada pela Sociedade Brasileira de Urologia, é que homens brancos, a partir de 45 anos de idade, passem a fazer a avaliação. Homens negros ou homens com antecedente familiar significativo, ou seja, pelo menos um parente de primeiro grau acometido, essa avaliação precisa ser iniciada um pouco antes, por volta dos 40 anos de idade. Por quê? Porque os homens negros normalmente têm doenças mais graves e que se manifestam mais precocemente, e indivíduos que têm parentes de primeiro grau acometido têm uma chance maior do que a população em geral para desenvolver a doença. Só que é importante ressaltar que a grande maioria dos casos de câncer de próstata são casos esporádicos, ou seja, acontecem em indivíduos nos quais não existe histórico familiar. Por isso que é importante que as pessoas procurem. Existe uma idade limite? Você, por exemplo, é um cirurgião. Você já operou jovens de 30, 40 anos? Existem casos excepcionais de doenças se manifestando em indivíduos mais jovens e normalmente essas doenças também têm comportamento clínico excepcional. São doenças normalmente mais agressivas e com um prognóstico um pouco mais reservado, porque a doença câncer de próstata, normalmente ela comete uma faixa etária mais apropriada. Mas você pode perguntar, mas então não valeria a pena começar esse exame mais cedo? E a resposta do ponto de vista populacional é não. Porque quando você avalia esse screening, você tem que avaliar custo e benefício, porque esses exames têm um impacto grande em relação ao custo e manutenção do sistema público de saúde, das operadoras. Esse sistema ele tem que se manter viável e todos nós conhecemos todas as dificuldades que existem em relação à manutenção da saúde pública e privada no nosso... Apesar de tudo isso, o câncer da próstata não tem sintomas, né? Não tem sintomas. E isso também é muito importante frisar, como a gente conversou, você não está fazendo uma prevenção, você está fazendo um diagnóstico precoce. Né? De uma maneira geral, essas estratégias de segmento, elas são moldadas na característica da doença, pelo fato da doença ser uma doença absolutamente indolente, se manifestar normalmente numa região periférica da próstata. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a próstata ela é uma glândula do sistema reprodutor masculino que tem única e exclusiva função de produzir substâncias que são utilizadas pelo espermatozoide para se manter viável após a ejaculação. Então, essa doença ela aparece numa região muito periférica da próstata e para você poder começar a ter sintoma relacionado a ela tem que ter um volume local muito grande ou está disseminada, e é por isso que se você esperar o indivíduo apresentar sintomas para urinar, dor óssea, sangramento, enfim, você vai perder o time, você vai perder a janela de oportunidade de introduzir um tratamento que seja curativo. Mas é uma doença que provoca muito medo. O homem tem medo de fazer o diagnóstico porque está relacionado com a sua potência. Como é que ficou o tratamento nos últimos anos para garantir que o homem continua com a sua potência? Na verdade, a gente tem que tirar... O indivíduo, vamos partir do pressuposto do indivíduo que tem câncer de próstata. O indivíduo que tem câncer de próstata, ele está numa situação irremediável. Se ele não tratar, ele vai ficar impotente. Ele vai ficar incontinente, provavelmente, e vai ter consequências graves da doença com sofrimento lento e progressivo. Quando você introduz o tratamento, esse tratamento tem um potencial de pelo menos 50%, uns dados clássicos e grosseiros, desse indivíduo desenvolver algum tipo de disfunção erétil ou incontinência urinária, em torno de 5% para paciente que vai para a cirurgia. Com a radioterapia os dados são um pouco diferentes. Então a gente está falando de uma condição de 100% para um paciente com um problema não tratado e uma queda de 50% para o paciente tratado. Isso é um problema? Isso é um grande problema. Você está diminuindo significativamente o potencial de risco. E mesmo para aquele indivíduo que arque com as consequências do tratamento, você tem uma série de alternativas terapêuticas para reabilitar esse indivíduo, tanto do ponto de vista sexual, quanto do ponto de vista urinário. Então, mesmo aquele indivíduo que foi tratado e amargou
a infelicidade de acabar desenvolvendo uma disfunção erétil, que é o maior temor de todos, você tem alternativas para tratar. Não, essa é uma informação importante. Depois da cirurgia, ele continua a sua vida sexual. Pode ser com maior ou menor potência, mas continua. Presume-se que sim, é isso que a gente quer, é isso que a gente procura no tratamento e o que determina a viabilidade sexual do paciente no pós-operatório. O status ou a condição erétil dele antes de fazer a cirurgia. O paciente que já tem uma condição borderline, limítrofe ou ruim, vai ter um resultado pior. A idade e a condição da doença. Então, se a gente está discutindo aqui screening, né, e diagnóstico precoce, nós estamos discutindo fazer o diagnóstico de uma doença numa fase mais inicial, de um paciente mais jovem e provavelmente com uma condição erétil melhor. Então, fazer esse acompanhamento de uma maneira regular, rotineira e precoce é uma grande alternativa para tentar evitar o maior fantasma do tratamento, que é a impotência sexual. Dentro do que você está falando, é necessário que o paciente tenha um preparo psicológico. Sim, sem dúvida. Vocês, antes da operação, como é que é esse diálogo com o paciente? Eu acho que, primeiro, esse diagnóstico não é um diagnóstico fácil, é um diagnóstico pesado. Ele vem com uma carga enorme, né? Você falar para um indivíduo que ele tem câncer é complicado. Você falar para um indivíduo que ele tem câncer e que o tratamento dessa doença pode deixar ele usando fralda e incontinente é mais complicado ainda. Então, eu acho que a sensibilidade, né, o feeling que você tem de interpretar o perfil daquele homem que está ali na sua frente com o problema, poder se adaptar a isso e passar para ele um panorama de otimismo e não de pessimismo completo a respeito da doença, do tratamento e das perspectivas futuras que ele tem de médio e longo prazo, é absolutamente fundamental. E, na minha opinião, isso faz parte da minha prática. A gente sabe que, dependendo do ambiente que você está, você nem sempre tem as condições ideais de trabalho. Esse paciente, ele passa por uma avaliação pessoal, individualizada, com a psicóloga, para poder avaliar, discutir os medos. É fundamental que a família e a parceira venham junto, participe do processo de diagnóstico, de decisão terapêutica e de acompanhamento no pós-operatório, para que essas dificuldades elas sejam ultrapassadas com uma facilidade maior. Dificuldades ocorrerão, elas existirão. Mas quando você tem um indivíduo bem orientado, bem preparado, que tomou a decisão consciente a respeito do melhor tratamento para ele, dentro da perspectiva que ele tem de expectativa de vida, o que ele quer a médio e longo prazo, fica mais fácil de você conseguir conduzir essa situação. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos com o último bloco do Observatório do Terceiro Setor. Voltamos com o último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Caio, nesse bloco eu gostaria de conversar com você sobre os pacientes que chegam, os medos, as fobias. Que dificuldades você enfrenta com esses pacientes para comunicar os vários estágios da doença? Ou faz rádio, ou opera, ou faz o acompanhamento, como você disse. Legal. Eu acho importante a gente ressaltar uma coisa fundamental aqui, que é o seguinte, Jó. Essa campanha, ela trouxe uma série de pacientes, a gente já comentou isso, que as mulheres normalmente marcam. E por que isso é legal? Porque você não avalia só o câncer de próstata. O homem tem uma cultura diferente da mulher, e quando esse indivíduo vem para o consultório para avaliar essa questão específica, você tem a oportunidade de avaliar outras questões de saúde. Então, sobrepeso, a pressão, o colesterol que está alto, a glicemia que está alta, o camarada que fuma, que bebe, que não faz atividade física. Então, você consegue disponibilizar uma situação de saúde
mais adequada. Isso eu acho que é a primeira coisa que vale a pena a gente falar. Os homens vêm com muito medo para o consultório, porque a grande maioria vem forçada, porque se ele não vier, ele apanha da mulher em casa. Então você tem que trabalhar isso para poder mostrar para esse indivíduo que isso não é um bicho de 7 cabeças. Tem solução. Tem solução. Cuidar da saúde não é um bicho de 7 cabeças. Acho que também é importante a gente salientar que é fundamental que o indivíduo que vem para uma análise desse tipo, ele seja submetido ao exame físico. Quando eu falo exame físico para câncer de próstata, estou falando especificamente o toque retal, que é o maior medo que as pessoas têm de fazer o bendito toque retal. E a pergunta mais comum é se não dá para trocar, não tem mais nada moderno, não tem nada mais moderno, não dá para fazer um exame de sangue. Tem o PSA. Sim. Não dá para fazer um exame de sangue, ultrassom não substitui. Na verdade, a resposta é a seguinte. Quando a gente avalia essa situação, você faz uma conjunção de informações para poder indicar ou não o caminho adiante para fechar o diagnóstico. Então, fazer o PSA exclusivamente não te dá todas as informações suficientes para você afastar o problema. Isso é importante, o PSA não é exame completo. Não é um exame completo. Isso é um dado clássico, já um pouco antigo, mas de uma maneira geral, se você se basear exclusivamente no PSA, você deixa passar 20% dos tumores. Principalmente os mais agressivos, que são aqueles que têm que ter tratamento, porque são esses tumores que vão levar o indivíduo a um desfecho desfavorável. Então, você tem que examinar, você tem que pedir o PSA, que é um exame de sangue. E normalmente a gente associa isso ao ultrassom. O ultrassom isoladamente não te traz nenhuma informação específica, mas ele ajuda na interpretação dos dados que você tem, porque você vai avaliar o tamanho da próstata e outras situações. Exame de toque, a partir de que ano é necessário? 45 anos homens brancos, 40 anos homens negros ou com pelo menos um indivíduo de primeiro grau acometido na família, um parente de primeiro grau. Uma coisa que eu gostaria que você me explicasse é quando o homem tem que fazer cirurgia. Existem 2 tipos, a tradicional é de robô. Eu gostaria que você me explicasse a diferença. Na verdade, assim, do ponto de vista técnico, a cirurgia convencional e a cirurgia por videolaparoscopia ou por robótica, elas procuram obter o mesmo resultado. O paciente que vai para a cirurgia por câncer de próstata, a indicação é você retirar o órgão completamente e as vesículas seminais. Fazer isso com a maneira convencional, com corte, ou fazer por laparoscopia ou por robô, que hoje é o método, na verdade é uma diferença em relação à via de acesso, única e exclusivamente. Existem correntes de pensamento diferentes, mas de uma maneira crítica, correta, honesta hoje, não se pode dizer de maneira contundente que o que é mais moderno é melhor do que o que é mais antigo. Existem indícios de que você pode ter alguma recuperação mais rápida em relação a determinados parâmetros com a cirurgia robótica, mas isso não quer dizer que após um ano e meio de tratamento, quem fez a cirurgia robótica vai estar melhor do que o paciente que fez a cirurgia convencional com corte. A grande diferença é a recuperação das atividades no dia a dia, porque a cirurgia robótica é uma cirurgia que você tem uma incisão menor, então a recuperação é mais tranquila, a dor pós-operatória ela é mais administrável, mas é importante que se diga que os centros que têm cirurgia robótica no país hoje, eles são limitados e isso infere porque é uma cirurgia muito cara, né? Então, isso infere um custo adicional de tratamento que tem que ser levado em consideração. Na minha opinião, hoje, o indivíduo que, primeiro, optou pelo tratamento cirúrgico, né, ao invés da radioterapia, a segunda pergunta que ele tem que se fazer é se o investimento financeiro para ter a cirurgia robótica e eventualmente se recuperar mais rápido, voltar às suas atividades de um período de tempo menor, compensam esse investimento. É lógico que assim, hoje a gente está numa época de informação, onde você tem acesso a muitas informações e muitas delas sem crítica e sem parâmetro e sem censura. Então, assim, a internet, os papéis, aceitam qualquer coisa. Então, se eu quiser escrever lá que eu sou o melhor cirurgião do mundo e minhas taxas são muito melhores do que todos os outros, eu vou escrever o que eu quero. Além do investimento, que você deixou claro, é importante o diagnóstico, né? Sim. Porque depende do diagnóstico, operar com um ou com o outro será a mesma coisa. Quando a gente faz o diagnóstico do câncer de próstata, você estratifica a doença. Na verdade, existem 3 tipos de doença. Existe a doença indolente, existe a doença que seria de baixo risco, a doença de risco intermediário
e a doença de alto risco. Hoje em dia, o correto é você indicar tratamento para pacientes com doença de risco intermediário ou de alto risco. E para esses pacientes, aí você vai discutir caso a caso, isso você, é o que você perguntou antes. Você vai sentir os temores, as aflições, as inseguranças do paciente ali no tete-a-tete, no dia a dia do consultório, para tentar discutir com ele qual é a melhor alternativa e oportunidade para aquele paciente. Tem paciente que, se você falar de operar, não importa se vai ser convencional ou robótica, esse indivíduo, ele tem pavor disso, ele não quer cirurgia de jeito nenhum. Ele prefere fazer a radioterapia do que se expor a um tratamento cirúrgico. E ele está no direito dele, porque o tratamento com a radioterapia é uma opção de tratamento para aquela situação. Então isso é muito pessoal. O que a gente não pode é generalizar, e a gente tem que ter cuidado com essa generalização, de que um tratamento é superior ou muito superior ao outro, ou que uma novidade é muito superior à outra. A gente também conversou no bloco anterior que o que era verdade há 10, 15, 20 anos atrás... Não é mais. Então, eu não sei se daqui 10, 15 ou 20 anos nós vamos olhar essas séries de hoje dos pacientes fazendo cirurgia convencional ou por robô e vamos chegar à conclusão de que uma coisa é muito melhor do que a outra. Então, isso tem que ser discutido com o paciente na beira da... Para fechar nossa entrevista, novamente, muito obrigado pela sua presença. Foi um grande prazer te rever. O homem que está no sofá agora e sente que precisa fazer um exame, e o senso comum diz, os amigos, a brincadeira, enfim, diz o seguinte, que esse exame leva à impotência. Aproveitando o Novembro Azul, o que você diria para esses homens que estão indecisos e precisam fazer o tratamento, precisam ter um diagnóstico correto, se deve ter acompanhamento, se deve operar, enfim. Quais são as suas palavras para fechar a nossa entrevista? Eu diria para quem está assistindo a gente é que não tenha medo de fazer o exame, não tenha medo de fazer o tratamento correto, tenha medo de continuar no sofá ou de não fazer aquilo que precisa ser feito, porque você vai perder a janela de oportunidade e a hora que você quiser voltar atrás vai ser muito difícil conseguir dar o passo para trás e fazer aquilo que poderia ter sido feito no dia de hoje. Diz que a doença, estado grave, é uma dor incrível, né? O problema do câncer de próstata, a gente tem tempo, o problema do câncer de próstata é que o indivíduo ele amarga todas as complicações, e essas complicações são dores intratáveis, paraplegia, porque existe fratura de coluna, esse indivíduo fica paraplégico, insuficiência renal, sangramento, com nível de consciência preservado, diferentemente de outras doenças ou outros cânceres, onde o indivíduo perde a consciência do ambiente, daquilo que está acontecendo. No câncer de próstata, não. O indivíduo ele vai amargar o sofrimento até o fim dos dias. E para quem acompanha e já viu isso, sabe que não vale a pena correr esse risco. Esse é um grande motivo para se fazer o tratamento. Sim. O Observatório do Terceiro Setor desta semana termina aqui. Nós queremos continuar em contato com você. Acompanhe notícias, artigos, nosso programa de rádio e TV e muito mais no portal observatório3setor.com.br. Este e todos os nossos programas você encontra em nosso canal no YouTube. Inscreva-se, assista e dê a sua opinião. E não se esqueça de que todas as terças e quintas-feiras tem programa de rádio ao vivo na Rádio Trianon às 14 horas. Espero você. Até o próximo programa.